Um dos gêneros de arte, literatura e cinema que mais cativa nossa atenção há milhares de anos é a tragédia. É o tipo de filme ou livro que realmente não tem um final feliz. Por que ficamos tão atraídos por esse gênero? E por que sobreviveu tanto tempo? O gênero da tragédia tem suas raízes no teatro grego antigo. A melhor maneira de definir uma tragédia é uma história em que o personagem principal tem algo a perder e uma fraqueza letal antecipa sua inevitável queda e perda. Mas a verdadeira chave para esse gênero é que nós, como público, podemos antecipar essa queda o tempo todo. Isso nos dá uma sensação de suspense que nos mantém envolvidos na história. Hitchcock explicou o suspense perfeitamente. Ele disse que se uma bomba explodir, o público ficará chocado por alguns segundos, mas se o público for avisado com 10 minutos de antecedência que uma bomba vai explodir, então o público experimentará 10 minutos de tensão. Isso é suspense. Por exemplo, na peça Romeu e Julieta, Shakespeare nos diz no início: 2 amantes tirarão a própria vida. Este momento inevitável é transmitido ao longo da peça enquanto os dois se apaixonam. Outros exemplos de tragédias famosas que talvez você conheça são A Ilíada, O Grande Gatsby, O Poderoso Chefão, Jogos Vorazes e Ratos e Homens. Existe uma emoção positiva que surge ao experimentar o medo de uma tragédia. A emoção positiva que Aristóteles chamou de catarse. Experimentamos emoções negativas crescentes quando nos deparamos com a ausência de um personagem e a antecipação de sua queda iminente. A realização desta queda traz surpreendentemente a emoção positiva da catarse, ou uma liberação dessas emoções negativas reprimidas. A literatura e a arte são muitas vezes uma fuga agradável da vida real, mas a tragédia obriga-nos a enfrentar a dureza da condição humana e a assimilar as consequências negativas das nossas ações ou da nossa situação. A grande literatura consegue captar aquela grande esperança que todos temos de que a vida não é absurda e vazia, mas tem um significado mais profundo. Quando nos deparamos com uma história trágica, sentimos o suspense e o medo porque isso entra em conflito com a esperança que todos temos de que a história tenha um final feliz. Porque na realidade todos esperamos um final feliz em nossas vidas. Podemos nos identificar com o personagem trágico. Todos nós temos fraquezas e todos sabemos que existe uma queda inevitável que todos nós experimentamos, a morte. Assistir a uma tragédia nos confronta com a realidade da vida e com a nossa inexplicável esperança de ver um final feliz para a história. Talvez seja por esta esperança que os funerais captam a atenção de milhões de pessoas. Principalmente funerais de pessoas famosas e queridas que impactaram o mundo. Essa pessoa que admiramos e que realizou coisas incríveis no mundo também enfrentou esse destino inevitável que todos compartilhamos, a morte. Martin Luther King Jr. morreu em Atlanta em 1968, e após seu assassinato, seu funeral de estado foi negado pelo governador da Geórgia, Lester Maddox. Mesmo assim, milhares de pessoas se reuniram para assistir o seu funeral ou assistir a transmissão. A rainha Elizabeth II morreu em 2022 e estima-se que aproximadamente 4 bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao funeral. Então a pergunta que devemos nos fazer e que poderia explicar por que a tragédia nos chamam é: acreditamos que a vida é uma tragédia? A vida de Jesus Cristo poderia ser considerada uma tragédia? Para salvar a existência humana, Deus entra completamente no pecado do mundo, assumindo a nossa fraqueza letal e experimentando Ele mesmo uma queda, a morte como consequência do pecado. Mas Cristo não faz desaparecer a tragédia e substituí-la por um final feliz, mas antes levá-la ao coração de Deus. O teólogo Hans Urs von Balthasar escreveu que Cristo cumpre a contradição da existência, não dissolvendo a contradição, mas trazendo a afirmação da condição humana tal como ela é, face às trevas profundas, no final, como amor. Ao fazer isso, Jesus redimiu a tragédia da vida. A tragédia faz parte da realidade comum e da atual ordem fracassada e quebrada. Para Balthasar, Cristo é o verdadeiro herói trágico que excedeu toda a experiência e literatura trágica. Não podemos ignorar o gênero trágico porque nos obriga a confrontar-nos e a sentir a esperança que temos de superar a queda inevitável. Um verdadeiro funeral cristão, em muitos aspectos, é o culminar de uma tragédia grega. Não podemos ignorar o fato de que a morte é sempre uma tragédia. O personagem tinha uma fraqueza letal que todos prevíamos, sua própria mortalidade.
mas um funeral cristão é um sinal de esperança, de que Jesus assumiu a tragédia das nossas vidas e sofreu as suas consequências por nós. Agora permanecemos com a esperança de que a vida tem sentido, vale a pena ser vivida e que aguardamos o nosso fim redimido em Jesus Cristo.